Livro do profeta Isaías. O propósito deste livro é chamar a nação de Judá de volta para Deus e revelar a salvação divina através do Messias. O autor deste livro é o próprio profeta Isaías, filho de Amós. O panorama é Isaías falando e escrevendo principalmente em Jerusalém. As pessoas-chaves, Isaías e seus 2 filhos. Características particulares é que o livro de Isaías contém prosa e poesia e também emprega a personificação, atribui qualidades pessoais a seres divinos ou objetos inanimados. Muitas das profecias de Isaías contêm previsões que pressagiam simultaneamente eventos que ocorrem imediatamente e eventos futuros. O tema deste livro é expresso no significado do nome Isaías, o Senhor salva ou o Senhor é Salvador. O livro de Isaías contém mais profecias sobre o Messias do que qualquer outro livro do Antigo Testamento. Na verdade, o plano de salvação é revelado de maneira tão abrangente na obra de Isaías que Agostinho o chamou de Quinto Evangelho. E outros se referiram a ele como a Bíblia em miniatura. Alguns tentaram desacreditar da autenticidade das profecias de Isaías, sugerindo que ele não fosse o autor de todas elas. A teoria histórica quanto à autoria desses livros, no entanto, afirma conscientemente que Isaías compôs todo o livro. Essa teoria é respaldada pelo fato de que todas as vezes que um desses trechos que os liberais questionam é citado nas páginas sagradas do Novo Testamento, Isaías é mencionado como sendo o seu autor. Tradicionalmente, acredita-se que Isaías foi filho de um príncipe de Judá. Certamente, ele não se incomodava na presença de reis. A riqueza de seu vocabulário sugere que ele era um homem que havia recebido educação e cultura. Ele serviu por mais de 40 anos durante os reinados de 4 reis de Judá: Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. Enquanto Uzias e Jotão estiveram no poder, houve relativa paz e prosperidade. Mas os textos de Isaías, bem como os dos profetas contemporâneos Oséias, Amós e Miqueias, revelam que o povo estava empobrecido espiritualmente. Quando Acais ascende ao poder, a Síria sitiou Jerusalém. Nesta ocasião, Isaías recebeu a tarefa de encorajar o rei a confiar unicamente no Senhor, mas Acais pediu ajuda à Síria, em lugar de crer na proteção divina. Ezequias deu grandes passos para propiciar a reforma religiosa no país e tinha um bom relacionamento com Isaías. Não se sabe com exatidão quando Isaías morreu, mas, de acordo com a tradição, ele foi cerrado ao meio durante o reinado de Manassés. A data do escrito desses livros, os eventos do capítulo 1 ao capítulo 39, são liberadas palavras de juízo. Tópicos como os pecados de Israel e Judá, o julgamento contra as nações ímpias, o propósito do juízo de Deus, as verdadeiras e as falsas esperanças de Jerusalém, eventos durante o reinado de Ezequias. No capítulo 1 ao 39, que são os 39 primeiros capítulos, transmitem de forma geral ou de modo geral a mensagem de punição para o pecado. Esta mensagem destina-se a Judá, Israel e as nações pagãs vizinhas. O povo de Judá tinha um padrão de religiosidade, mas em seu coração eles eram corruptos. As advertências de Isaías tinham por finalidade ajudá-los a compreender
a verdadeira natureza da mensagem divina. Entretanto, eles repetidamente ignoraram suas advertências. Isaías começa transmitindo uma mensagem divina de juízo para Israel e Judá. Embora o avanço dos assírios constituísse um problema para Judá, Deus predisse a destruição da Assíria e de outras nações ímpias ao redor através da profecia de Isaías. Esta sessão termina com a invasão da Assíria sendo refreada, demonstrando o claro desdobramento do plano de Deus e as promessas para a nação nesta ocasião. Na outra parte, do capítulo 40 ao 66, nós vemos alguns tópicos como a libertação de Israel do cativeiro, o futuro redentor e o futuro reino. Esses 27 capítulos da segunda metade de Isaías trazem geralmente uma mensagem de perdão, conforto e esperança. Esta mensagem de esperança aponta para a vinda do Messias. Isaías fala sobre o Messias do que qualquer outro profeta no Antigo Testamento. Ele o descreve como um servo sofredor e também um soberano Senhor. O fato de que o Messias ter em si esses dois aspectos não pode ser entendido claramente até a época do Novo Testamento. Com base no que Jesus Cristo realizou, Deus oferece gratuitamente o perdão a todos que o buscam através da fé. Esta é a mensagem de Deus que nos conforta. Aqueles que o ouvem encontrarão paz eterna e comunhão com o Senhor. Na segunda parte, a palavra de conforto. Isaías fala agora de eventos que acontecerão depois do cativeiro. Isto inclui o decreto de Ciro para libertar os cativos remanescentes e permanecer o seu retorno a Jerusalém após ele conquistar a Babilônia. Mas Isaías também prediz a vinda do servo sofredor, Jesus Cristo, e descreve sua vida e morte com incríveis detalhes. Isaías também fala sobre a vinda de novos céus e nova terra, quando o povo de Deus será completamente restaurado. Como todos os crentes participarão deste novo mundo por vir, podemos ter uma esperança confiante no futuro. A primeira parte do livro do profeta Isaías, o escrito ocorre durante mais ou menos o ministério de Isaías, e esses são mais ou menos os escritos em cerca de 700 a.C. A segunda parte do livro do profeta Isaías devem ter sido escrito quase no final da sua vida, por volta de 681 a.C. O livro de Isaías é o primeiro dos escritos dos profetas na Bíblia, e seu autor, Isaías, é geralmente considerado o maior dentre os profetas. É provavelmente que tenha sido educado em um lar aristocrático e se casado com uma profetisa. No início do seu ministério, era bem apreciado, logo se tornou impopular, já que suas mensagens eram tão difíceis de se ouvir. Ele conclamava ao povo a abandonar a vida de pecado e advertia do julgamento e da punição de Deus. Isaías exerceu um ministério ativo de 60 anos, antes de ser executado durante o reinado de Manassés. Como mensageiro especial de Deus para Judá, ele profetizou durante o reinado de vários governantes. Muitas dessas mensagens estão registradas em seu livro. A primeira metade do livro do profeta Isaías
contém denúncias e pronunciamentos severos à medida que exorta Judá, Israel e as nações vizinhas ao arrependimento. E como dissemos, os últimos 27 capítulos apresenta-se cheios de consolação e esperança, enquanto Isaías descreve a promessa das futuras bênçãos de Deus através do Messias. Ao ler o livro de Isaías, procure imaginar este homem forte e destemido, proclamando corajosamente a palavra de Deus, e ouça a mensagem em relação à sua própria vida.